Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora o senhor está vendo esse vídeo, mas enfim, nossa equipe vai falar sobre hipercomputação. E para começar, não podemos deixar de falar sobre um dos gigantes da computação, conhecido por suas importantes contribuições no mundo da ciência da computação e inteligência artificial, Alan Turing. Nascido em 1912, ele é amplamente reconhecido como o inventor das máquinas de Turing, um marco fundamental na história da computação. Essas máquinas, que ele concebeu em 1936, serviram como alicerce teórico para o desenvolvimento dos computadores modernos. Ele também é o criador de outras máquinas e teorias importantes. Seu trabalho influente vai além das fronteiras das máquinas de Turing, abrangendo uma série de ideias e conceitos que ainda são estudados e aplicados nos dias de hoje. A máquina universal, teoria da computabilidade, enigma e criptoanálise, máquina ACE, que é Automatic Computing Engine, meu inglês não é muito bom, mas enfim, inteligência artificial e teste de Turing. O centro de contribuição de Turing para a ciência da computação está na formalização da noção de algoritmos. Ele definiu o algoritmo como um procedimento sistemático que, em um número finito de passos, produz a resposta a uma pergunta ou a solução de um problema. Essa definição tornou-se fundamental para o entendimento da computabilidade e estabeleceu as bases para o desenvolvimento de algoritmos em diversas áreas da informática. Agora vamos explorar as propriedades distintas dessas máquinas e entender como elas modelam a essência da computação algorítmica. As máquinas de Turing possuem propriedades que modelam a computação algorítmica. E aqui temos algumas dessas propriedades. Uma delas é a computação é fechada. Isso significa que qualquer problema computacional que possa ser resolvido por uma máquina de Turing pode ser resolvido por qualquer outra máquina de Turing equivalente. Os recursos também são finitos, tempo e fita. Essa limitação reflete a realidade das máquinas físicas e destaca a importância da eficiência computacional. O comportamento das máquinas de Turing é determinado pela configuração inicial. Elas iniciam a computação na mesma configuração específica, o que significa que, dadas as mesmas condições iniciais, o resultado da computação será sempre o mesmo. Alan Turing formulou uma tese ousada e influente, conhecida como tese Forte-Turing. Em sua essência, essa tese afirma que uma máquina de Turing tem o poder de realizar qualquer cálculo que um computador real é capaz de fazer. Porém, às vezes, a tese Forte-Turing é interpretada de maneira incorreta, especialmente quando comparada à tese de Church-Turing. A tese de Church-Turing afirma que toda função computacional é computável por uma máquina de Turing. No entanto, a tese forte de Turing estende essa ideia, sugerindo que uma máquina de Turing pode fazer tudo o que um computador real pode fazer. É interessante notar que Alan Turing, em sua abordagem visionária, poderia discordar dessa interpretação mais ampla. Turing, ao longo de sua carreira, propôs modelos e conceitos que, de certa forma, contradizem algumas das propriedades algorítmicas implicadas pela tese forte, como as máquinas Oracle, que introduzem elementos que desafiam algumas das propriedades fundamentais das máquinas de Turing tradicionais. Sobre as extensões na computação, é importante citar máquinas de escolha e máquinas Oracle. As máquinas de escolha, que são uma extensão das máquinas de Turing, introduzem a ideia de não determinismo, permitindo que a máquina faça escolhas entre diferentes transições. Aí temos a máquina oráculo, que as máquinas oráculo levam a computação a um nível além, introduzindo um oráculo que fornece respostas para certas questões. E temos as máquinas desorganizadas de Turing, que elas incorporam elementos de aleatoriedade em seus processos de decisão, expandindo as possibilidades de computação para além da lógica estrita. Na computação quântica, os bits tradicionais são substituídos por gobits. Essas unidades quânticas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, possibilitando um processamento paralelo em larga escala. E podemos explorar também a relação entre computação quântica e a inteligência artificial, porque a capacidade da computação quântica de lidar com vastas quantidades de dados simultaneamente pode impulsionar algoritmos de aprendizado de máquina e otimizar problemas complexos enfrentados pela inteligência artificial. Daí a gente sai desses modelos de extensão
e começa a pensar no conceito de hipercomputação, né? O que seria essa hipercomputação? É um conceito que ele é bastante teórico, é amplamente discutido, mas principalmente ele não tem uma definição única, né? Ele vai penetrar aí campos de física e filosofia para tentar trazer todos os conceitos que superam a computação como a gente conhece, como Turing propôs, né? Então são três perspectivas aí básicas, né, seria uma perspectiva de que não existe, né, a hipercomputação, então ela está limitada pelas leis da físicas convencionais que a gente já conhece, né, como as máquinas de Turing, e tem as barreiras que a gente já sabe, né, como por exemplo o problema da parada seria um problema indecidível, né. Também existe uma perspectiva da hipercomputação sobre ou leis físicas diferentes das que a gente conhece atualmente, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na computação quântica, que tem um pouco de desafia um pouco esses conceitos, né, da lógica clássica, né? Por exemplo, o algoritmo de Shor, ele através da computação quântica, ele fatora números em tempo polinomial, né? Então isso aí pode acabar abrindo novas portas e novas perspectivas, e tem ainda uma terceira visão que traz que essa hipercomputação ela já está implementada, ela já tá no nosso mundo, né? Então nos próprios algoritmos quânticos e, por exemplo, algumas aplicações de criptografia quântica. Então essas implementações que já estão sendo trabalhadas aí e já desafiam as limitações convencionais da computação, né? Como a gente conhecia do seu modo tradicional. Então é importante a gente pensar um pouco sobre alguns conceitos que vai dar para a gente uma fundamentação teórica para discutir um pouco de hipercomputação, né? Por exemplo, a hierarquia aritmética, que vai ser a sub-área aí que vai definir basicamente o estudo de complexidade das funções matemáticas, né? Então vai ajudar a gente a pensar, por exemplo, em que tipo de funções, como é o crescimento, como é que é delimitado o crescimento dessas funções e como isso vai se relacionar com o poder computacional que a gente tem, né? E quais as limitações disso. E através disso aí a gente pode classificar algumas dessas funções e problemas nas classes de complexidade, né? Então a gente vai ter complexidades, classes fundamentais como P, NP, ESP, e a gente vai poder pensar como é que isso se conecta com a hipercomputação, né? Quais tipos de abordagem a gente pode pensar para resolver problemas que talvez através da computação tradicional a gente não conseguiria, né? Então, como é que é essa interseção da hierarquia aritmética com a hipercomputação, né? Então, como eu falei, por exemplo, desafios de funções que talvez sejam incomputáveis com a nossa noção de computação clássica e que podem ser computáveis dentro de algum tipo de modelo de hipercomputação que a gente propõe, né? Então, essas são mais ou menos essa interligação que é importante. A gente vai ver mais para frente, né, alguns modelos de hipercomputação, e isso vai trazer várias aplicações práticas aí que já estão sendo estudadas no nosso dia a dia, né, como por exemplo resolução de problemas de criptografia quântica e resolução mais eficiente de alguns problemas complexos, né, que às vezes a gente pensava que só poderia ser resolvido, por exemplo, a questão da faturação de números primos em determinado grau de complexidade, e a gente, através de certas abordagens, pode conseguir reduzir a complexidade. Olá, meu nome é Diego. Eu vou apresentar um pouco sobre máquinas quânticas. O modelo de máquinas quânticas é fundamentado nas leis da mecânica quântica, utilizando qubits, que são quantum bits, em vez dos bits convencionais. Os qubits apresentam propriedades únicas, como a superposição, que permite que eles existam nos estados 0 e 1 simultaneamente, e emaranhamento, onde os qubits podem ficar entrelaçados, significando que o estado de um está intrinsecamente ligado ao estado do outro. Essas características possibilitam que as máquinas quânticas executem um tipo mais eficiente de paralelismo em comparação com as máquinas baseadas na mecânica clássica. David Dutch propôs esse modelo em 85 e em 2003 Lance Fortnall unificou as definições de máquinas de Turing clássicas não determinísticas, probabilísticas e quânticas. Esse modelo de máquina de Turing é semelhante à tradicional, divergindo principalmente na função de transição.
que agora é representado como matriz de transição no espaço de configurações. Isso destaca a natureza quântica da máquina, onde a evolução do sistema é descrita de maneira matricial, diferenciando-se da abordagem clássica. Uma vantagem significativa do modelo de máquinas quânticas reside na sua capacidade de executar algoritmos quânticos que exploram os princípios dos qubits. Um exemplo notável é a resolução eficiente de problemas de fatoração, que envolve a decomposição de um número inteiro n nos seus dois fatores primos, representados por a e b. Enquanto algoritmos clássicos, como o crivo de Eratóstenes, realizam essa tarefa de forma sequencial e consomem tempo exponencial, o algoritmo quântico de Shor opera em tempo polinomial. Essa eficiência é alcançada graças à sua capacidade dos qubits de realizar operações simultâneas, explorando as propriedades únicas da superposição e emaranhamento quânticos. O algoritmo de Shor, ao contrário das suas contrapartes clássicas, oferece uma vantagem substancial na resolução de problemas de fatoração para números consideravelmente grandes. Isso se traduz em sua capacidade única de fatorar números que seriam virtualmente impossíveis de abordar eficientemente com algoritmos clássicos. Além disso, a aplicação prática do algoritmo de Shor vai além da mera fatoração. Ele tem o potencial de quebrar sistemas criptografados amplamente utilizados, uma vez que muitos desses sistemas dependem da atividade computacional associada à fatoração de números grandes para garantir a segurança das informações. Boa tarde, eu me chamo Guilherme Fontes, vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Bom, primeiro falarei sobre mais um modelo que supera as máquinas de Turing, que são os oráculos. Uma máquina oráculo é uma espécie de uma máquina de Turing com uma caixa preta chamada de oráculo, como vocês podem ver aqui no slide. Essa caixa preta é capaz de decidir alguns problemas de decisão com apenas uma operação. O oráculo, gente, é visto também como uma entidade, como a gente sabe, capaz de responder a uma coleção de perguntas e é geralmente representado como um subconjunto A dos números naturais. Uma máquina oráculo, assim como uma MT, possui fita, que é uma sequência infinita de células, um cabeçote de leitura e escrita e um mecanismo de controle com um número finito de estados e funções de transição, conforme a gente já sabe. Mas também possui uma fita do oráculo, na qual uma sequência infinita de brancos e uns são impressas correspondendo à função característica do subconjunto oráculo A, e uma cabeça do oráculo, que assim como a cabeça de leitura escrita pode se mover para a esquerda ou para a direita ao longo da fita do oráculo, lendo seus dados, mas ela não efetua escritas. Bom, oráculos decidem até problemas indecidíveis, assim como qualquer outra proposta da hipercomputação, e pode resolver, por exemplo, o problema da parada. Bom, infelizmente, no entanto, máquinas oráculo não conseguem determinar no geral se máquinas equivalentes a elas param. Isso cria uma hierarquia de máquinas, a chamada hierarquia aritmética, que nosso colega trouxe aqui na apresentação, e cada uma dessas máquinas com oráculos mais poderosos e até com problemas da parada mais difíceis. Bom, outro modelo que supera as MTs e é interessante trazermos é o das máquinas de Turing de tempo infinito. Basicamente, essas máquinas podem realizar computações infinitamente longas, cujos passos são enumerados por números ordinais potencialmente transfinitos. Isso modela uma máquina de Turing em uma outra forma, em que computações que não param são completas quando essa MT chega num estado especial reservado. Esse estado, gente, é obtido quando se chega a um número ordinal limite, em que os resultados da computação infinita precedente está disponível. Bom, enfim, com tudo isso concluímos que a hipercomputação é fundamental, pois ela resolve problemas intratáveis pelas máquinas de Turing clássicas. No entanto, gente, não há evidências conclusivas de máquinas físicas que realizem hipercomputação, e por isso a hipercomputação ainda é mais uma discussão conceitual do que uma aplicação prática. A implementação prática apresentaria também desafios significativos, como a necessidade de novos substratos físicos, novos algoritmos e a superação de obstáculos técnicos e físicos. A hipercomputação também levanta questões éticas e sociais, incluindo considerações sobre segurança, privacidade ou impacto potencial nas estruturas sociais existentes. Por fim, a hipercomputação levanta questões filosóficas e lógicas sobre os limites da computação, e sobre o que é considerado um cálculo válido. Bom, essa foi a nossa apresentação. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, as nossas fontes. E tudo isso foi apresentado por mim, Guilherme Castro Ora Fontes, Diego Carapiá da Costa, Cláudio José Nunes Vieira Filho e Augusto Sampaio Barreto. Muito obrigado.